Então, assim, gente, vocês devem ter acompanhado, tá, que a Rota, né, a PM do estado de São Paulo, numa operação no Guarujá, executou a princípio 10 pessoas. E isso seria a reação à morte de um policial militar. Há uma tensão na região já há algumas semanas, mas essas mortes, elas estavam, vamos dizer assim, entre aspas, encomendadas desde a morte do policial. Por quê? Porque rotineiramente as PMs de todo o Brasil têm esse tipo de comportamento quando morre um policial. Tá? E, segundo relatos, nessas circunstâncias ainda tivemos alguns requintes de crueldade, pessoas sendo torturadas a princípio no meio da rua, gente gritando, execuções mesmo. E ainda estariam prometendo dar mais uns 50. Tá? Bom, isso aí dá para fazer muitos debates. Tá? Eu vou tentar manter a concentração aqui para não esquecer nenhum deles. Né? Primeiro bom, morreu um policial, né, gente? Morreu um policial. Isso é a primeira coisa que a gente tem que trazer. E o policial é uma pessoa da classe trabalhadora, então morreu um trabalhador ali, né? Morreu um trabalhador ali. Por causa direta ou indiretamente, de sua profissão. E aí a gente tem que fazer algumas discussões. Primeira discussão. Quando alguém presta concurso para a polícia militar, sabe que vai exercer uma profissão de alta periculosidade. Você pode morrer exercendo seu trabalho ou em decorrência do seu trabalho. Né? Esse é um ponto que a gente tem que discutir. Nesse sentido, dentro da nossa realidade capitalista, o que se pode fazer para mitigar isso é treinar melhor a polícia, dar melhores condições para o trabalho de inteligência da polícia, melhorar questões de segurança pública que vão para além do material humano. Aí a gente está falando de iluminação, aí a gente está falando de projetos urbanos e de, principalmente, questões econômicas. Tá? Então, há o que fazer para resolver o problema que leva, às vezes, à morte de policiais. Resumidamente, gente, no capitalismo, não. Não. Porque há uma lógica que é a mesma por trás da necessidade de existência de polícia. Vamos entender o seguinte, tá, galera? A polícia, ela foi criada para defender a propriedade. A raiz histórica da segurança pública é essa, a defesa da propriedade. O capitalismo é a mais bem acabada sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, onde todo mundo está competindo, buscando o lucro. E essa busca pelo lucro, ela não tem qualquer medida. Por quê? Ou você lucra, ou você sucumbe, ou você vira um cidadão de segunda, de terceira, de quarta classe. Vejam, o seu poder político depende do seu poder econômico. Não é apenas uma questão de padrão de consumo. A grana literalmente move o mundo no capitalismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se isso é verdade, não há nenhum impedimento que faça com que as pessoas não cometam contravenções, ou seja, que não façam coisas consideradas fora da lei. A lei é determinada pelo Estado burguês, em última instância pela própria burguesia, ou seja, pelos detentores dos meios de produção. Então a lei, ela é produzida a fim de defender os interesses destes. Então toda a criminalidade consiste em subverter a propriedade, direta ou indiretamente. Ou, se não toda a propriedade, pelo menos a esmagadora maioria da propriedade. Sendo assim, o que acontece? Sempre vai haver crime, sempre vai haver roubo, sempre vai haver estelionato. Correta, esse tipo de coisa é inerente ao modo de produção capitalista. Logicamente, em função disso, é necessário policiamento, ou seja, uma forma de tentar coibir essa prática, de vigiar para servir
não só como uma espécie de panóptico, mas também como uma espécie de açoite, né? Então a gente cria prisão, então a gente estratifica a sociedade e a polícia cumpre esse papel. Dito isso, gente, o policial, ele sabe que pode morrer, ou pelo menos deveria saber. Deveria saber. Quando um policial é morto, o que deve ser feito? Uma investigação, né, para que dentro da legislação vigente, burguesa, seja identificado o culpado ou os culpados e a pena legal seja aplicada. Isso num mundo ideal. Vamos lembrar que o mundo ideal, né, não é o mundo real. Pois bem, só que não é isso que acontece. Como esse mundo ideal não existe, o que o mundo real nos mostra? O mundo real nos mostra um corporativismo, né, entre os policiais que dão o seu jeito de tentar reagir a este processo, que é um processo natural no capitalismo. Então eles vão lá e entram, matando quem eles encontram pelo caminho, muitas vezes. Absolutamente à revelia da lei. Mas vejam aí como é que a coisa se desenrola a partir de então. Em função de um crime, né, de uma família destruída, de uma morte, essa corporação entra no bairro e produz mais 10, 15, 20 mortes. Todas ou quase todas sem ligação nenhuma com a primeira. Simplesmente para passar uma lição de moral e impor pavor. Impor pavor. Para quê? Para que nas facções que existem naquela comunidade impere a regra: não mate um policial. Porque senão você pode ter um primo, um tio, um avô morto pela polícia. Mesmo que seu primo, esse tio, esse avô não tem nada a ver com isso, só por morarem no mesmo bairro que essa facção atua. Então a polícia entra lá, mais não sei quantos, isso gera mais muito ódio e você só retroalimenta esse sistema de ódio. Você só retroalimenta esse sistema de ódio. Não tem a menor chance disso amenizar a questão da criminalidade. Muito antes, pelo contrário. Isso vai se transformando numa enorme bola de neve. Só que no meio disso tudo, o que a gente tem? A gente tem uma situação que é a seguinte: isso nunca acontece, né, nos bairros da pequena burguesia, muito menos nos espaços da burguesia. Isso 100% das vezes acontece nos bairros de periferia. Todo mundo há de lembrar do caso do entojado lá de Alphaville que escorraçou um PM da frente da sua casa, o chamando de filho da puta pra cima, dizendo: você não pisa na minha calçada. É um cara de pijama na frente de um par de PMs armados e fardados, porque teriam sido chamados para socorrer a companheira do cara que estaria apanhando do cara. Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, filha da... Eu vou te chutar na cara! Não pisa na minha calçada! Esse PM de merda do caralho! Vai pra que pariu! Você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha R$1.000 por mês! Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda! Seu lixo do caralho! Você vai se foder, seu merda! Você não me conhece! Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta! Aqui é Alphaville, mano! E o PM baixou a cabeça e não reagiu na frente do cara em Alphaville, que, para quem não sabe, é um condomínio de bacana dos bacanas que a gente tem aqui no Brasil. Bem diferente da realidade que a gente vê na favela. Então vejam, essa dinâmica, ela apenas expõe a esse tipo de a fração mais proletarizada da classe trabalhadora. Acaba aí acontecendo uma criminalização da pobreza. Só que essa pobreza é a mesma pobreza que sustenta a riqueza da burguesia, que sustenta as facções que atuam muitas vezes com pessoas de favela como pontas de lança da organização, porque o traficante nunca é alguém que
tá na ponta dessa operação. É sempre um moleque que enxerga no tráfico, no crime, uma oportunidade. Uma oportunidade. Porque o capitalismo oferece para ele uma criminalização pelo fato dele ter nascido com determinada cor da pele e morar em determinada rua, em determinado bairro. Então ele já é criminalizado de nascença. Então ele já convive com essa criminalização. Então para ele, conseguir um bom emprego é mais difícil, uma boa escola é mais difícil, uma boa educação é mais difícil. Muitas vezes ele acaba sendo atraído pela grana que a organização criminosa pode dar. E aí ele entra por um ecossistema que não existiria se o abismo social não fosse tão grande e a criminalização da pobreza, da negritude, não fosse tão concreta. E aí a salvação para esses moleques hoje em dia ou é entrar para a facção ou é entrar para uma outra facção, que é o quê? A polícia. A polícia. A polícia, em grande parte, se não na quase totalidade do Rio de Janeiro, é uma organização criminosa, onde se você não aderir ao crime, você não fica. Então vejam, a criminalidade já vem aparelhando os concursos. Já o sonho da criminalidade ser um criminoso da polícia. Que hoje é a milícia, há uma coisa que não separa uma da outra. E aí, então, o que você tem de opção? Você só tem o crime, gente. O crime ou uma subordinação ao crime, a uma miséria, ou, sei lá, contar que vai ganhar na loteria. Então não dá pra dizer assim, mas a polícia tá corrompida. Não é que tem alguns ali que estão corrompidos, que basta a gente tirar as maçãs podres. Gente, é uma situação assim, ó, se você entra, tá, em determinados bairros que você trabalha, você tem a seguinte opção: ou você entra para o esquema criminoso da polícia, ou você sai da polícia, ou você morre. Ou você consegue uma transferência para uma outra região, para um outro lugar, para um trabalho burocrático. Você não tem a opção de não fazer parte da criminalidade. Somado a isso, ainda há a lógica militarizada na parada toda. Militarizada na parada toda. Porque quando o Tarcísio vai para a televisão dizer, olha, estou orgulhoso da operação, você está estimulando isso cada vez mais. Então, eu estou extremamente satisfeito com a ação da polícia. E isso é também decorrente da própria forma de treinamento da polícia militar. A polícia militar treina indivíduos para a guerra. Para a guerra. Só que numa guerra você tem inimigos que estão ali dentro de uma lógica de guerra, ou seja, o objetivo é abater o inimigo numa lógica de guerra. Não pode ser essa a lógica de segurança pública, porque não existe inimigo. Crime ocorre. Né? A polícia, ela tá ali para inibir, tá ali para defender. Jamais ela pode ter uma postura de guerra contra um inimigo. Isso é apenas um dos problemas. Temos muitos outros problemas. Né? O foco aqui é só a gente entender o seguinte: a desmilitarização jamais vai resolver o nosso problema, tá? Mas ela é um ponto de partida necessário para começar a desconstruir essa lógica de combate ao inimigo. Então isso é uma pauta que a gente pode travar dentro do capitalismo, para mostrar para a pessoa, olha, a própria lógica militar nas forças de segurança pública leva a essa condição de violência. Porque o treinamento para combater o inimigo é um treinamento brutalizante, desumanizante. E essa desumanização é o que faz uma pessoa ter psicológico para entrar numa favela tirando e matando a esmo. Que nem a gente tem de relatos mais uma vez nesse caso. Só que essa lógica estimulada, por exemplo, pelo discurso do Tarcísio, pela criminalização da pobreza, pela própria lógica fascista mesmo,
faz com que isso entre no circuito ideológico a ser reproduzido para a classe trabalhadora, que faz a classe trabalhadora ainda reproduzir o discurso de que morreram 10 bandidos. O único pai de família era o policial. Vejam, gente, não é diminuir a importância da morte do policial. Eu abri dizendo isso. É um trabalhador. É submetido a essa lógica. Ele entra para a polícia e vai parar nessa lógica, tá? É porque ele normalmente não tem opção. Ele vai na opção que ele consegue, né? Agora, essa tragédia não pode suscitar outras 10. Que não são só outras 10, são outras 10 que vão retroalimentar esse ciclo de violência que se perpetua no tempo. Então, desmilitarizar é um primeiro passo, é um passo mais próximo para a gente fazer esse debate. E, por favor, gente, desmilitarizar não significa acabar com a polícia. Não significa desarmar a polícia. Isso até a gente pode fazer essa discussão, mas isso não é algo que a gente possa pautar neste momento. Neste momento, o que a gente tem que pautar é desmilitarizar, ou seja, acabar com a formação militar dessa excrescência que a gente tem só no Brasil, gente. Só no Brasil e em republiqueta, em ditadura militarizada, que a gente tem polícia militar. Isso é uma excrescência que sobrou da ditadura, não tem cabimento. O que eu estou querendo dizer é que a polícia tem que passar por um processo de humanização. Porque, veja, a polícia civil também é militarizada. Então, quando a gente fala em desmilitarizar a polícia, a gente também está falando de desmilitarizar a polícia civil. A gente precisa de uma polícia mais humanizada, que trabalhe mais com inteligência. Né? E, principalmente, só vai haver no capitalismo uma redução da criminalidade, dos índices de violência, com uma redução da desigualdade social. Então, a melhor política de segurança pública que pode existir no capitalismo são políticas sociais. É emprego, é renda, é infraestrutura, é opção de lazer, é educação de qualidade. Não existe outra fórmula. Agora, tem uma outra situação também. Nós temos que sempre lembrar que o capitalismo é a antessala do capitalismo. A grande besta do capitalismo do século XX foi a guerra que foi empreendida contra o nazismo. Eu posso vos garantir, queridas e queridos, a besta do século XXI será a mesma, porém virá muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Porque é inevitável. É inevitável. É um fenômeno que vem se espalhando pelo mundo inteiro. Fortalecimento da extrema-direita. E eu tenho insistido nisso. A crise estrutural prolongada do capitalismo é a que faz emergir as práticas fascistas. Veja o que está acontecendo no Brasil. Nessa semana também a gente ficou sabendo que a Igreja Universal anda distribuindo centenas de milhares de Bíblias, fazendo formações para policiais militares com a anuência do Estado. Isso em São Paulo. No Rio de Janeiro, a gente já tem um Estado tomado pela milícia. Não há mais separação entre Estado e milícia. E essa milícia é basicamente organizada nas forças de segurança pública, sobretudo na Polícia Militar. A gente já viu, há alguns anos atrás, aquela formatação daquele exército, né, da Universal, o Exército de Cristo, imitando práticas militares. Vejam o que a gente está produzindo aqui. A gente está produzindo uma bomba, gente. Uma tempestade perfeita. Nós temos um fundamentalismo religioso se espalhando violentamente há décadas nas nossas periferias. Não são apenas mercadores da fé, gente. Não, são pessoas que têm um projeto de poder muito específico. Muito específico. Sem nenhum tipo de escrúpulo. Esse projeto ele já está associado ao tráfico. Então a gente já tem notícias de traficantes ligados a grupos evangélicos. Esses grupos já estão associados às milícias.
Todos os milicianos são evangélicos. Vamos lembrar aí da defesa do Bolsonaro aos milicianos e da defesa dos Bolsonaros aos evangélicos. Esse próprio exército, essa questão da universal. Então você já tem uma ligação. Milícia, Estado, religião. E essa milícia são as forças de segurança pública. E tudo isso atolado até o pescoço de ideologia. Então, enquanto eles estão lá gritando, olha o comunismo, olha o perigo do comunismo, o que está crescendo violentamente? Gente, o que vocês acham que aconteceu mais recentemente agora, por exemplo, no Afeganistão? Né? O que é o Talibã? O que são esses grupos de Estado Islâmico? É a junção desse tipo de ideologia. Mas lá atrás isso já aconteceu. O que eram os camisas negras, os camisas pardas? Vamos lembrar, tanto na Itália quanto na Alemanha, lá do século XX, a gente teve esse processo. Caça às bruxas, linchamentos, justiçamentos, perseguições políticas, grupos paramilitares, a revelia do Estado. E o que o Estado fazia? Fazia de conta que nada estava acontecendo, tal qual está sendo com as milícias. Então vejam, essa lógica da milícia do Rio de Janeiro é muito, muito perigosa e ela está se espalhando. O Tarcísio está importando isso para São Paulo. Não que não tivesse isso antes, mas não na forma como tem no Rio de Janeiro. Para que isso esteja da mesma maneira que está no Rio de Janeiro, é muito rápido. E para que isso se alastre para outras polícias militares do restante do Brasil, é muito rápido. E isso nada mais é que, pura e simplesmente, o avanço do fascismo. Numa sociedade de controle contra a classe trabalhadora subordinada. E sabem por quê que esse avanço ele é imparável, gente? Pelo mesmo motivo que o avanço do fascismo no século XX foi imparável. Sabe que quando a gente tem aquelas aulas de história e os nossos professores de história nos explicam, a gente não entende como. Poxa, mas como é que ninguém viu que estava se criando uma besta desse tamanho? Porque isso não arranha a propriedade privada. Isso não questiona, ao contrário, gente, isso justifica a propriedade privada. Isso ratifica a propriedade privada. Isso garante a propriedade privada. Isso é a ideologia burguesa levada ao extremo. Ou seja, pobre tem que morrer. Os que ficarem vivos ficarão para servir, para trabalhar, para reproduzir o capital, para serem escravos modernos. É a ideologia daquele que é rico, que convence o pobre que sua riqueza é justa, legítima e produto do seu trabalho. Enquanto isso, ele senta o chicote no lombo do trabalhador. Então por que os grandes veículos de comunicação, os aparatos de dominação de classe, a institucionalidade burguesa, por que nada é capaz de parar o avanço do fascismo? Porque toda essa institucionalidade é criada para defender a propriedade, não para trazer paz e justiça social. Aí quando aparece uma ideologia que leva essa máxima a últimas consequências, nem que para isso tem que naturalizar China, naturalizar matanças de todo tipo, superexploração, escravidão, ausência de mínimos instrumentos democráticos, não interessa, porque se tudo isso não ameaça o capital, a propriedade privada, isso não é ameaça à classe dominante. Vamos entender que a besta do século XX só foi parada porque eles não contavam que a Alemanha avançaria em direção ao Ocidente tão facilmente como avançou. Porque enquanto eles acreditavam que a Alemanha tinha apenas como foco a União Soviética, eles não só deixaram, como eles incentivaram
E é rigorosamente isso que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia. Não que o Putin não tenha os seus fachos de estimação, também os tem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que lá naquele conflito, o que menos importa para o grande capital é se eles estão ou não estimulando um criador de fachos. Dane-se se isso acontecer. Por quê? Porque os fachos não representam ameaça para o capitalismo. Ao contrário, muitas vezes são esses que fazem o serviço sujo. Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que naturalizar barbáries como essa do Guarujá. A gente tem que naturalizar isso, gente. A gente tem que estar tão embriagado de ideologia que tem que ir lá defender a PM que assinou 10 pessoas numa comunidade. Então não se discute as raízes desse processo. E por fim, que eu já falei bastante sobre isso, não tem alternativa, gente. Dentro do capitalismo a gente pode desmilitarizar, a gente pode melhorar indicadores sociais, a gente pode melhorar mecanismos de intensidade democrática, pode melhorar direitos trabalhistas, mas isso vai ser sempre provisório, muito difícil de conquistar, porque isso vai contra a lógica do capital e muito fácil de perder. Por quê? Quando vem a crise do capital, e ela sempre vem, tudo isso é destruído, porque os mecanismos que fazem o emergir estão sempre ali, dispostos a aparecer. Então vem o botão de pânico e vem os fachos fazerem o serviço sujo. Só que eles não surgem do nada, eles surgem porque a ideologia disseminada a partir dos aparatos de dominação de classe impõe isso como correto para a sociedade. Então, antes da rota entrar na rota 10, tem o apresentador de TV dizendo que bandido bom é bandido morto. Uma coisa não é dissociada da outra. E o que sustenta o apresentador com esse discurso é a propaganda que ele vende. Portanto, quem o financia e, portanto, quem financia seu discurso nada mais é que o capital. Então, os policiais podem até ter apertado o gatilho para fazer a chacina. Ou o membro lá da facção que supostamente matou, né, o policial também pode ter apertado o gatilho. Agora, quem é que realmente é o responsável por essa lógica? Quem é que é o responsável por essa lógica, gente? O responsável por essa lógica é o capitalismo, é o capital. E enquanto ele existir, isso vai se reproduzir. E o máximo que a gente vai conseguir é mitigar. E preste atenção, é sempre por um tempo. Porque o fascismo sempre volta. Então agora a questão não é se nós vamos ter um novo episódio análogo ao que nós tivemos no século XX envolvendo o fascismo. A questão é quando vamos ter. E eu vos garanto, será muito pior, muito mais potente. Porque as crises do capitalismo são sempre assim. E por isso que a nossa única esperança é a conscientização da classe trabalhadora, o nosso árduo trabalho e a revolução proletária. De outro modo, todas as esperanças são vãs. É acreditar numa falsa esperança, quebrar a cara e se aproximar mais do fascismo, porque o fascismo também bebe disso, da desilusão. Né?